Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e na guia comunidades do canal deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Cadê a questão? Aqui. Propõe-se a realização de um experimento na qual um resistor de 12 ohms está inserido dentro de um bloco de gelo a 0 graus Celsius. O circuito montado está apresentado na figura abaixo. A bateria tem resistência interna desprezível e o calor latente de fusão do gelo para o gelo é de 3,34 vezes 10 na 5 joules por quilograma. Sendo assim, qual é o valor da taxa em grama por segundo em que esse circuito derreterá o gelo? Bem, é uma questão que vai dar um pouco de trabalho, mas pela questão de ter que trabalhar com esse circuito aqui, né? Mas primeiramente, o que nós precisamos fazer? Encontrar a potência dissipada por este resistor. Para isso, precisamos determinar a corrente que passa por ele, pelo menos, certo? Pois aí utilizaremos o quê? A potência sendo igual a V quadrado sobre R, tá? Que a gente vai descobrir então a diferença de potencial dessa associação. Mas para isso, como eu falei, tem que se encontrar a corrente, né? Bem, essa primeira associação em paralelo desses três aqui, a gente pode fazer primeiramente, certo? Eu posso muito bem trabalhar de uma forma simples, né? Em vez de trabalhar com o inverso da soma dos inversos, bem, eu tenho eu tenho um par de resistores de 12 ohms, que é o superior e o inferior, e abaixo um de 6. Eu posso trabalhar esses dois como se eles estivessem apenas eles em paralelo. Que dá então, quando eu tenho resistores em paralelos com o mesmo valor, a resistência equivalente vai ser simplesmente o quê? O valor deste resistor, né, desses resistores iguais, divididos pela quantidade de resistores iguais. Como são 2 de 12, então entre esses dois vai ser um de 6 ohms. E eu tenho outro de 6 ohms, logo embaixo também. E a gente pode fazer a mesma lógica, encontramos uma resistência equivalente de 3 ohms entre eles, certo? Eu usei aquela ideia de que a resistência equivalente com resistores iguais é a resistência dividido pela quantidade de resistores. Só que, claro, eu peguei só as partes que interessam, né? Fui fazendo aos poucos ali. Porque daí eu transformo em duas divisões por 2 a minha questão, né? Certo? Bem, com isso, eu acabo tendo o quê? Uma associação em série entre o resistor de 3 ohms, que acabamos de calcular, o resistor de 10, que daí está presente no circuito, mais abaixo um resistor de 8 ohms. Estou botando só o primeiro dígito aqui, tá? Para não poluir tanto. E aqui um de 4 ohms. Tá? De forma que entre esses aqui, a resistência equivalente vai ser simplesmente a soma das resistências, ou seja, 3 mais 10 mais 8 mais 4, o que vai dar 25 ohms. Com isso, usamos a lei de Ohm, V igual a RI, para determinar o quê? A corrente elétrica I que passa pelo circuito, sendo V sobre R, que vai dar o que então? 40 volts, que é o que está sendo aplicado pela fonte, divididos por 25 amperes, e aqui a gente encontra o valor de 1,6 amperes, 25 ohms, desculpa, 1,6 amperes a corrente que passa por todo este circuito, certo? Bem, o próximo ponto agora é determinar a tensão sobre essa associação em paralelo, que é justamente o que? A tensão sobre esta resistência equivalente de 3 ohms. E aí, novamente, com a lei de Ohm, a V, a diferença de potencial, a DDP, no resistor de 3 ohms, vai ser o quê? 3 vezes 1,6, ou seja, um valor de 4,8 volts. Tá? Por que eu estou determinando a tensão aqui? Porque entre esses dois pontos, se eu tenho 4,8 volts, este resistor está também sendo submetido a 4,8 volts. De forma que numa nova lauda eu posso determinar a potência dissipada por ele como sendo V quadrado sobre R. Claro, tem outras formas de chegar nesses valores aqui. Eu apresentei uma das maneiras, usando a resistência equivalente e a lei de Ohm.
Tá? Inclusive, este valor de 4,8 poderia ser feito com regra de 3 também, a partir desse valor de 25. Tá? Bem, então aqui seria 4,8 ao quadrado divididos por 12, o que dá um valor de 1,92. Como é potência, 1,92 watts. Tá? A potência dissipada, então, por este resistor, certo? Bem, 1,92 watts é a mesma coisa que 1,92 joules por segundo. E a partir do valor dado na questão, né, 3,34, 10 na 5 joules por quilograma, eu quero chegar a gramas por segundo. Né? Bem, basta eu multiplicar por o inverso daquele valor. 3,34 vezes 10 na 5 quilogramas por joule. Veja que eu fiz o quê? Eu peguei e multipliquei pelo inverso, quilograma por joule, 1 sobre 3,34. Certo? Por que isso? Porque daí ó, eu consigo cancelar joule com joule. Eu vou ter 1,92 dividido por 3,34, vai dar 0,575. Na verdade dá 5,574849. Mas claro, arredondamos para cima. Vezes 10 na menos 5 quilogramas por segundo. Como a questão pede em gramas, aquele multiplicador K, que é 10 na 3, pode ser substituído, certo? Então a gente obtém o quê? 0,575. Bem, 10 na menos 5 com 10 na 3, 10 na menos 2 gramas por segundo. Né? Aqui eu substituí aquele quilo por 10 na 3 e já multipliquei direto. Então o resultado que a gente quer, justamente este aqui, né? A taxa de evaporação de massa, certo? Que vai corresponder com o item de letra D. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e na guia comunidade deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.